E aí, Rock, tudo bem? Tudo bem, RC? Boa noite, né? Boa noite para você, pessoal da live. Deixa eu colocar os dois fones aqui para eu te ouvir melhor. Tá dando para ouvir? Tá dando sim. Pronto. Boa noite, né? Para você, do pessoal do chat e o pessoal que está acompanhando a live. Um bom retorno aí, né? Uma boa sorte, que vem aí grandes, né, assuntos aí sobre os poderes, né? Os poderes das divindades, que nunca acontece, né? Como sempre. Então, você estava acabando de comentar aí antes de eu entrar. E para mim não existe até agora e nunca vai existir, né? É assim, cada um pensa de um jeito. Na minha opinião, é justamente essa daí. Né? Se existir, ele tá nem aí para nós não, e pronto, acabou. Ele tá vivendo lá a vida dele, a gente vive a da gente e acabou. Se, né? Exato. Pessoal, vocês lembram que eu falei que eu estava no correio e chegou um mendigo e fez uma choradeira danada e ele... não posso começar uma live porque às vezes chega uma mosca para me infernizar. Deve Tem uma ser... música aí, é? É, essa mosca me atenta desde a época que eu apareci lá nas lives do Rivanildo. Vai ver que é os Tá poderes achando que é a do. mesminha? É Eu não os sei quanto poderes. tempo uma mosca dura. Eu vou ter que pesquisar, porque essa daqui deve estar Rapaz, superando. parece que não dura muito tempo, Sai não. daqui. Mas vai ver que é a divindade lhe perturbando para você voltar para a igreja, coisa desse tipo aí. Olha, eu falei, né, que eu estava no correio, chegou um mendigo, ele fez uma choradeira danada lá, não sei se foi, certamente podia ser também, né, para as pessoas dar dinheiro a ele. E não ser verdade também o que ele estava falando, mas enfim. Junto com essa choradeira, ele dizia que as pessoas ajudassem a ele, porque Deus ia recompensar essas pessoas 2 ou 3 vezes mais. Tinha várias pessoas lá, mas ninguém nem sequer olhou para ele, né? Então eu chamei ele e assim com a mão, né? Dei um sinal assim com a mão para ele vir, com a mão ele veio e eu falei para ele assim, olha, independente de você estar falando a verdade ou não, eu vou lhe ajudar. Aí eu dei uma pequena quantia a ele, R$ 2. E ele falou assim, você é evangélico, né? Eu disse não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Aí ele falou assim, eu perguntei porque uma vez eu vi um evangélico falando algo muito parecido com o que você falou, que a gente deve ajudar as pessoas independente delas estar falando a verdade ou não. Aí ele foi complementou em dizer que assim Deus nos recompensaria. Eu só fiz assim, né? Aí Não o rapaz do adianta, né? correio, o rapaz do correio perguntou: você é ateu mesmo ou você estava brincando com ele? Eu disse: não, eu sou ateu mesmo. Aí ele ficou um pouco surpreso e disse assim: é a segunda pessoa que eu conheço que é ateu. Eu disse: legal. Aí passou-se um tempo, né? Quando foi, recentemente, ele foi, tocou no assunto novamente. Aí ele falou assim, ele disse assim: eu acredito em Deus, mas eu não frequento religião, eu não congrego. Eu disse: é legal. Ele disse assim: mas tem hora que eu não sei realmente se Deus existe, eu fico na dúvida. Eu disse assim: eu acho que eu entendo o que é que você está falando. Você deve estar falando mediante ao sofrimento, mediante a crueldade que existe no mundo. Ele disse: é isso mesmo. Aí eu falei para ele assim: olha, eu não vejo a possibilidade da existência de Deus. E eu fui explicar o motivo, né? O mesmo motivo que eu costumo sempre dizer em várias lives. O porquê que eu não acredito na existência de Deus, né? Na possibilidade. Não é apenas o fato de eu entender que a Bíblia não trata-se de um Deus verdadeiro ali falando com ninguém. Aquilo ali são personagens, né? Mitologia, mas é independente disso. Eu expliquei a situação. E aí eu falei para ele assim, mas se eu estiver errado, e ultrapassando toda a lógica, ignorando a física, a química, e venha a existir algo, um ser, alguma coisa que as pessoas queiram chamar de Deus, um ser pensante, né? Teria que ser um ser pensante, não pode ser energia, não pode ser ar, não pode ser essas bobagens. É porque eu não expliquei aqui o motivo agora, né? Mas eu expliquei para ele. Este ser, ele não pode ser um ser bom, porque eu disse a ele, se coloca no lugar de Deus. E você sabe todas as coisas. Você tem todo o conhecimento e entendimento, né? A questão da onipresença, que torna a onisciência, por causa da onipresença ser atemporal, né? O passado, presente e futuro, ele está em tudo.
Então eu disse a ele, se coloca no lugar de Deus. Você sabe de todo o resultado que viria a partir da sua atitude. E mesmo assim você toma aquela atitude. E o resultado é o que nós podemos ver. Você é bom? Aí ele, não tem como, né? Eu disse não. Sabe, algumas pessoas, elas começam a pensar, começam a raciocinar a respeito daquilo ali, ou tem a cognição ativada a respeito daquilo ali, a partir de uma cena que ela presencia, a partir de uma discussão, a partir de uma ideia, né, que a gente acaba passando para essas pessoas. Então, eu vejo assim, Roque, muitas pessoas, né, eu falo assim, crentes, evangélicos, tal, elas são apáticas em relação ao sofrimento alheio. Quando a causa ou o responsável daquele sofrimento é o Deus que elas acreditam. Elas são apáticas, né? Meu Deus é o Todo-Poderoso e ele pode fazer todas as coisas. E só da igreja dele, né? Tem essa também. Pois é, independente do que quer que seja. Só que, tipo assim, essas pessoas, elas não se colocam no lugar da vítima, porque quando ela é a vítima, aí o negócio é diferente. Por exemplo, a questão da escravidão da Bíblia, né? Onde os senhores, os escravos, eles poderiam açoitar os seus escravos, causando mesmo a morte deles, de tanta peia, de tanto açoite. Se eles não morressem rápido, né, demorassem uns 3 dias para morrer, não tinha problema nenhum. Eu vejo evangélicos defendendo isso aí. Aí, ultimamente, eu falei para um deles. Eu disse assim, você defende porque não é você que estava na situação. Eu quero ver você na situação de um escravo. Eu quero ver a sua mãe. Eu quero ver a sua filha no lugar da escrava Agar, que era escrava de Abraão, que foi violentada por ele, espancada pela esposa dele, mesmo quando estava grávida, do estupro que havia sido vítima do próprio dono, Abraão. Eu queria ver você, sua mãe ou sua filha nessa situação e você continuar defendendo o seu dono. Nessas horas, essas pessoas engolem o próprio ego e falam bobagens, falam merda da boca para fora. Mas no íntimo delas, elas começam a sentir alguma reação, porque eu coloquei elas na situação, em vez de ser outra pessoa na situação. Tenho aqui comigo o Carlos Alberto também. E aí, Carlos Alberto, tudo bem? Boa noite, RC. Ó, o Rock aí, boa, E aí, cara? Boa noite, tudo bem? Beleza? Quanto tempo, hein? Não é, rapaz? Vai tudo beleza. Vai Tá ter, tudo massa. professor RC. Ó, o Rock aí, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando retorno. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tem um retorno. É porque Tá. ele tem um vídeo, né? Aí pronto, tem que ir pronto. Fala agora. A televisão tá meio alta aqui. Pronto, agora tá beleza. Tá me ouvindo jóia aí, beleza? Aqui pra mim tá de boa. Boa noite, RC. Boa noite, Carlos, tudo bem? Chique. É. Rapaz, você tá falando desse negócio do NFBeans, né? Quem falava muito disso aí, eu lembro, que quando eu comecei esse canal de ateu, era o professor Carlos Rosa, né? Ele falava muito esse negócio desses caras aí, desses ET aí. Mas esses Nefre aí, ele só é citado 2 vezes na Bíblia, o tempo todo, naquele livro todo, só são citados 2 vezes na Bíblia, a Bíblia todinha, entendeu? Não sei se vai botar negatividade para dizer que é o filho do anjo caído, né? Tem aquela história que usou a mulher na terra, sempre tem que botar a culpa da mulher, como sempre, né? Usou a mulher, tudo não tem jeito, cara. Aí eu pego logo, mas ele tá aí só é citado em 2 vezes na Bíblia aí, né? No caso, em Gênesis 6, eu acho que é em Gênesis 6:4 que ele é citado, e depois no aí, até naquele de Enoque também, no livro de Enoque quis lá e não aceitaram e tal, deixaram de fora. Mas o que eu me lembro agora, eu sei que em Gênesis 6, eu acho que é 6:4, ele já é citado nessa parte aí, pouca coisa. O Clayton, você coloca um fone de ouvido, porque está dando um retorno aqui para nós, tá bom?
ou se você tiver com a página aberta, mas eu acho que É não isso é aí. isso. Só um minutinho, por favor. Queria dar boa noite a Gladys Pode aqui, que falar, já tinha falado, né? Beuzebu, como você fez também. Marco, meu irmão, cadê tu, hein, boy? Marco também deu uma sumida aí, mas vai voltar, né, Marco? Com força. E José Júnior, o pessoal do chat, como sempre, que está acompanhando a gente, que esse pessoal aí é a galera que faz fortalecer o canal também, não é isso? com certeza. Aí o Desmascarador está colocando aqui números, também dá uma menção dos Nefilins. Agora, é o que nós vamos entender aqui, ou talvez nós nem vamos entender, mas nós vamos discutir. 32:17. Se esses gigantes que aparecem em Deuteronômios e Números, se são esses mesmos Nefilins ou Nefilins, está escrito Nefilins, né, aqui, vou falar Nefilins, até porque estamos lendo em português. E outra que não tem nenhuma tradução, assim, tipo, definida para dizer se é gigante, o que danada que é, né, Ainda tem essa passagem também, né, do português lá e da onde veio o Nefelis também, não tem, assim, a tradução do hebraico, né, no caso do hebraico, para eles compararem tipo um gigante alguma coisa, mas isso aí é... Mas no caso, a gente não vai só pela palavra. Só observação, né? Só observação. A gente não vai só pela palavra, a tradução da palavra. A gente vai pela exegese textual. Porque, tipo assim, toda a história, toda a sequência está dando a entender que eram homens grandes de estatura, né? Era uma estatura grande, não gigantes em poder, não gigantes em braveza, vamos dizer que fosse da altura de um jogador de basquete, né? Tipo assim, 1,90 m. Sabe? Na briga parece cara de 100 metros de altura, não sei de quantos metros, não tem nada a ver. O que nós devemos entender também é que a Bíblia ela é só uma seleção de livros. Tem outros escritos daqueles povos onde eles detalham o tamanho desses gigantes, dos quais esses livros não foram parar na Bíblia. Um deles é o livro de Enoque, onde ele fala de gigantes que têm a mesma altura do comprimento da arca, ou seja, 300 côvados, que dá mais de 120 metros de altura. Isso é a altura de alguns gigantes. Ele não diz que todos, ele diz que alguns chegavam a 300 côvados. Mas os gigantes que aparecem em Números, que aparecem em Deuteronômios, não parece que eles têm 120 metros de altura, né? Tem o Golias, que aparece em Reis, ou é Juízes? É Reis ou é Juízes? É 1 Samuel. É mais no livro de Samuel, né? Quando parte para essas histórias. Isso, é Samuel, que aparece o Golias. E o Golias, ele tem quase 3 metros de altura, né? Cerca de 2,80 metros de altura. Não chega nem a 2,80 metros, 2,90 metros, não chega nem a 3 metros de altura. Eu falei ali anteriormente que é citado assim mais em duas passagens da Bíblia, porque mais para frente, Deuteronômio e outros livrozinhos que vai ter alguma coisa ali, é tipo um significado para dizer que é dos Néfilim, né? Tipo assim, homem assexuado, alguma coisa que eles falaram lá e tá justamente... Porque tudo que for de ruim, aí vão querer botar nos Néfilim que não tem nada a ver, né? Como sempre, tem que achar um culpado. Quando não bota no Lúcifer em si, tem que botar em alguém, né? Até porque já tá botando diretamente nele, porque são os anjos caídos que chama, né? Desmascarador tá dizendo aí, né? A Bíblia ela tem papagaiado, né? Que há textos judaicos que dizem que Adão era o mais alto de todos. Aí os caras vão dizer, não, mas era mais alto em outras questões, né? Não na questão de altura física, mas em hierarquia, essa besteira toda aí. Sim, pode ser que fosse, né? Aí é realmente necessário fazer uma exegese desses textos para sabermos exatamente o que queria dizer com essa altura de Adão. Eu nunca li esses textos aí. Então, no início lá, por isso que eu falo, aqueles vídeos do professor Carlos Rosa, faz muito sentido o que ele falava. Né? Ele falava quando disse lá, né, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ele quis dizer que eles estavam ali, os ETs, ele fala ET. Estavam os ETs, né, fazendo a reunião deles lá para formar
o ser humano ali, para implantar o ser humano. E faz sentido, porque, como ele fala, né? Teve uma vez lá até que Deus mandou um anjo lá para matar não sei quantos mil soldados, lá matou não sei um só anjo. Então, quer dizer, um só ET tinha capacidade de fazer isso. E os vídeos dele é legal, porque ele fala lá muita coisa que faz sentido, ó. Quando ele fala aquela parte que mandou eles pegar as merdas deles lá, enterrar, sabe? Porque eles faziam tudo ali perto das cavernas, perto onde eles moravam, da tenda. Então, aí diz que o suposto Deus andava lá e sujava os pés. Mas não é Deus, era um ET que vinha ali à noite e sujava os pés e falou para eles, pra vocês enterrar isso daqui, né? Tem que enterrar essa merda. É a merda que tu fez aí. Aí começou a enterrar também. Aí, com o tempo, eles descontrolou, sabe? Eles descontrolaram e abandonou o ser humano. Eles abandonou. Aí ele largou a vontade, porque eles matavam mesmo. Esses caras dão cada interpretação para esses textos, querendo tornar esses textos coisas reais. Então, sabe, aquilo ali... Essas pessoas também tinham imaginação, essas pessoas também tinham acesso à imaginação de outras pessoas através de manuscritos. Eles tinham acesso a essas coisas. E as histórias também, né? Um conta de um jeito, aí vai só aumentando, né? Fulano falou isso, mas Ciclano falou mais aquilo, aí pronto. Olha, é porque tem gente que quer dizer assim... Pelo que ele fala, faz mais sentido do que acreditar na divindade, né? Não, se fosse para acreditar mesmo, fazia mais sentido acreditar num ET. Vamos dizer que o gigante começou com 1 metro de altura, aí o outro que já foi contar, rapaz, não é 1 metro não, ele tem 3. Não é tipo assim na história, aí o outro, não é 3 não, você é 5. Aí por aí a história só vai aumentando. Mas é um livrinho dos poderes do Deus, né? Porque, Carlos, eu não vejo lógica os caras virem lá de outro planeta para cá, porque seriam responsáveis por nós, para estar ensinando o pessoal a enterrar merda, certo? Eu acho que tem coisas mais importantes para serem tomadas. E até porque as coisas que eram exigidas naquela época por aquele Deus vai muito além de enterrar merda. E não eram coisas importantes. Vai coisas como rituais de dar água com terra para a mulher beber para saber se traiu, colocar a mão em cabeça de bode para passar pecado para bode. Entende? Essas coisas não faz sentido. Não tem lógica. Dizer que a mulher violentada tem que casar com o seu violentador, né? Entende? Não faz sentido. Dá para ver que é entendimento de povos bárbaros. E que tinham alguns líderes e, de certa forma, eles davam ideias também que serviam para o bem próprio, né? E outras coisas para o interesse pessoal e coisas assim. É o que é mais plausível. É como diz o nosso amigo lá, Antônio Galvão, é o livrinho Conto do Seu Vigário, né? Conto do Seu Vigário. Aí, Belzebu tá falando com você e Rock. Dizendo aí, você achou de bola? Belzebu. E aí, boy, tudo massa, né? Boa noite aí, tudo de bom aí para nós todos aí, né? Tem que desejar isso aí para nós, sempre. Dessa questão aí que você estava falando, né? Sei lá, atrás dos poderes da divindade e a imagem de semelhança, aí tem... Porque as minhas histórias do dia a dia, sabe? Eu não sou muito de ficar batendo boca com a pessoa, porque... eu fico com sua crença aí, eu fico aqui na minha, e para não ter nem estresse. Não adianta, não vale a pena você... A gente não tem, eu não tenho também muito estudo para conhecer essas coisas, então quando a pessoa tem muito estudo... Mas é questão de ter estudo ou não ter, aquele conhecimento ou não, eu não vou bater boca porque não vai adiantar, cara. Ela já tem ali, na cabeça dela daquele jeito, então você vai só perder tempo, desgastar, se estressar, eu perder tempo com isso, aí a pessoa vai... Eu respeito se a pessoa sentar, não, vamos bater com ele, beleza, mas se... porque ele tá bom, fica aí com seu Deus, com a sua divindade, tá tudo massa que eu roubo ali. Pronto, não adianta, cara, sabe? Essa ideia aí que o Carlos trouxe do Carlos Rosa, ok, é uma possibilidade de que, não disso aí, né, desses seres me ensinar pessoas a enterrar bosta, isso aí não faz sentido, mas é tipo assim, de outra raça, de outra espécie, ela criar outra raça, criar outra espécie. E em uma linguagem para entendimento, que, claro, não seria isso o feito, não seria chamado desta maneira, mas sim, para o nosso entendimento, terraformar um planeta. Terraformar para fazer com que ele seja habitável. Sim, isso pode ser possível. Não é algo impossível mediante a um conhecimento alto
e há uma capacidade tecnológica avançada. Isso não seria impossível. Mas, o que é que... qual é o problema que isso traz? O problema é que estes seres que teriam terraformado, que teriam criado uma nova espécie, que essa nova espécie seria nós, por exemplo, eles têm que ter evoluído da energia existente. Não pode ser um Deus, um ser pensante, a primeira coisa a existir. Então, de qualquer forma, mesmo nós tendo um criador pensante, inteligente, este criador pensante, inteligente, pode ter sido criado por outro criador pensante, inteligente, mas o princípio de tudo é um ser evoluído da energia existente. Parece absurdo, é difícil compreender, mas, de acordo com o conhecimento que nós temos hoje, dá-se a entender que a energia sempre existiu. Ela não foi criada por ninguém. É difícil compreender isso, mas é mais lógico algo como a energia sempre ter existido do que a primeira coisa a existir ser um ser pensante, uma personalidade. E tem outra coisa aí também, uma observação, né? Se tinha um gigante e foi dos anjos caídos, e a história fosse verídica mesmo e tal, não a de enterrar a bosta, claro, né? Estou falando dessa outra aí do... Até hoje ia ter os filhos dos anjos caídos e tal, ou não, já que era uma história verdadeira. Até hoje ia existir, de lá até hoje tinha que existir. Para você ver que é uma história inventada, cara. Ela nunca foi verdadeira em canto nenhum. Porque se fosse realmente verdadeira, até hoje ia ter gigante aí, do jeito que é comentado no livro das fábulas lá, né? E tal, mas cadê? Era para ter. Porque esses primeiros gigantes foram destruídos no dilúvio, mas os gigantes aparecem de novo. E cadê esses gigantes? E onde é que tá? Entendeu? Aí jogador de basquete não é gigante. O cara tem 1 metro lá e tal, não pode, né? 2 metros e 10, 2 metros e 15 no máximo, tem alguma coisa, né? Tem alguém que às vezes nasce com uma doença de crescimento que ele não dura muito tempo também, né? Ele tem ali tipo um tumor no cérebro, porque agora não lembrei da doença, mas Marco tá assistindo aí, depois ele coloca o nome da doença aí, mas tem da semelhança, né? Imagem de semelhança de Deus, sempre aparece uma pessoa que o nome da doença é gigantismo, né? Ele tem gigantismo, não sei o quê, mas tem um nome lá científico, né, para essa doença aí, que o cara às vezes tá com tumor no cérebro e a tendência dele é crescer o tempo todo, de chegar um momento de ele não suportar mais nem o peso dele em si, as pernas, ele tem que andar ali e acamar, e no final ele não dura muito não. Quando não dura muito é 40 anos, alguma coisa por aí, ou menos do que isso. Pronto. Quando acontece, né, isso aí não são todos, é um aqui e uma vez perdido aí um país e outro aí. A gente passa a vida, né, tentando entender alguma coisa, mas é complicado, né? A tal de Bíblia, rapaz, você vê que no Velho Testamento, Deus pedia sacrifícios de animais, ele gostava de churrasco, né, de cheiro de carne queimada, ela adorava, né, carne gordurosa, queimada para se acalmar, né? Pedia incenso, tinha que levar incenso, essas coisas todas. Hoje, quem faz isso daí é o diabo. Hoje, quem faz um sacrifício, nossa lá, que povo do demônio, é do diabo. Como é que mudou isso daí de uma hora para outra assim, né? Quer dizer, é uma coisa de louco. Era Deus que fazia isso. Na Bíblia, tipo assim, né? Hoje é o diabo que faz. Na Bíblia não fala nada do diabo de mal, né? Nada. E outro detalhe, né, Carlos? Se Deus ele é completo, qual a necessidade que ele tem de se alegrar com o cheiro de churrasco? Pois é, coisa de louco. Desse tipo de coisa? Se ele é completo, ou então ele é deficiente de alguma coisa, ele não é completo, está faltando alguma coisa, né? Se ele consegue se satisfazer com algo, porque assim, Carlos, se eu me sinto feliz escutando uma música bonita, é porque eu não sou completo, me falta alguma coisa. Se eu me sinto feliz olhando uma obra de arte, admirando, é porque eu não sou completo, me falta alguma coisa. Então, rapaz, faz sentido, você vê cada bobeira, né? É o que você falou aí, faz sentido, não tem jeito. Naquela historinha... Na Bíblia dá a entender que os gigantes teriam morrido, mas na cultura judaica eles teriam sobrevivido. Então, na cultura judaica, Deus falhou, né? Porque Deus mandou dilúvio,
porque acabou de falar, né? Cadê? de Sim, Deus era verdade. ser relacionado com as mulheres teriam tornado gigantes e o mal teria tomado de conta da terra. Aí Deus falhou. Sabe? É complicado, cara. Ó, Complicado. tem uma Por pessoa isso que eu conhecida, prefiro analisar os textos. eu tenho uma pessoa conhecida que é o seguinte, ela estava com a netazinha dela doente, aí você estava perguntando, é isso, a neta, rapaz, não está bem, lá vai, ficou o tempo todo. Aí quando foi agora recente, disse, e aí, que a sua neta melhorou, né? Porque a criança ali novinha, menos de um ano, aí ele disse, rapaz, um médico descobriu, depois de tanto para o médico, é um médico particular, parece que a menina estava com, não sei se pode dizer o nome aí da doença, mas é aquela lá que matou um bocado de gente, né? Aí disse, aí foi. Mas graças a Deus, ela disse, né? Mas graças a Deus, aí começou a rir. Ele disse, rapaz, eu falei aqui, graças a Deus, e ela começou a rir. Ele tá rindo porque eu sei que você não acredita. Eu digo, interessante. Olha só na lógica aí que você mesmo disse, como é que eu vou acreditar? Eu sempre pergunto para sua neta se ela tá boa, nunca tá. E do nada agora teve que ser um médico particular para descobrir que sua filha está com essa doença, que é a cara que matou 600 mil e lá raio fumaça, que eu não vou dizer o nome aqui, não sei se vai prejudicar a live ou não. Aí não podia, já que você está dizendo que foi graças a Deus, ele não podia ter resolvido logo tudo isso sem precisar de ir nos 5 médicos primeiro, para depois ir no particular, para descobrir qual era a doença da criança, não podia ter evitado tudo isso, ela não ir para canto nenhum. Aí você podia chegar e dar o valor da divindade, né? Porque assim é bom demais. Foi para o médico, tomou a medicação, voltou para casa, ficou no hospital, né? Aí um médico descobriu qual era a doença, aí não, aí graças a fulano, porque, meu amigo, não tem lógica nenhuma, não. Para você dar graças a ele, a sua neta não tinha nem que ter ido lá no hospital, né? Ele tinha resolvido tudo ali e dizer, ó, foi eu que resolvi aqui, pronto. E onde é que está essa divindade? Aí ela ficou assim, rapaz, realmente é lógico. É por isso que às vezes não adianta estar... Ah, não, tem que debater. Meu amigo, se não sentar e conversar, pelo menos a gente conversa, essa parte tem sentido. Eu digo, então, pronto, como é que eu vou agradecer uma divindade se primeiro passou no bocado de médico, tomou medicamento, procurou a medicina, foi para o hospital, foi para todo canto, eu vou dar graças a Deus. Por quê? Não tem lógica. Exatamente, Aí, não tem lógica. Uma vez eu passei por 2 cirurgias, né? Eu passei por 2 cirurgias no hospital, o mesmo problema, né? Agora eu fui lá no médico lá ontem, aí ela me deu alta, né? Eu agradeci ela, falei, ó, eu agradeço você demais, né? Por ter me curado dessa vez. Ela falou, graças a Deus. Não falei, não, graças a Deus não, graças a você. Falei na cara dela, graças a você, os outros médicos, enfermeira e o hospital. Não coloco Deus em lugar nenhum, pra quê? Não tem lógica, pô, porque não tem lógica. Ele não podia evitar? Dizer, rapaz, eu tô aqui, pronto, sua neta tinha isso, eu curei, pronto. Aí tudo bem, mas vai pro médico não sei quantas vezes, o pessoal ficando sem dormir, tudo preocupado, tudo não sei o quê, tudo pra aqui, tudo pra lá. Quando descobre que a menina melhora aí, rapaz, graças a Deus, agora tá boa. Tem que pagar médico particular e tudo pra dar graças a Deus. Ele não podia ter isso, não? Bem pois não mesmo. cara. Parece que o poder desse Deus é fraco, né? Porque ele precisa de auxílios materiais para poder funcionar. Eu quero dar uma boa noite aqui ao Christian Oliveira. Boa noite, Christian, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. O Clayton quiser voltar aí, parece que ele está com um problema, fica caindo, voltando, caindo, É isso aí, voltando. quando a pessoa comentou lá atrás na live que vai chover, eu talvez tenha, porque assim, aqui também tá chovendo, entendeu? Não sei se foi por isso, né? Porque tem vários lugares aí no Recife. Aqui também acabou de chover, ainda tá pingando um pouquinho. Em Parnamirim também, entendeu? Talvez tenha sido por Mas, falando assim, Deus, né, ele precisa disso, precisa daquilo. Eu acompanho um canal de um rapazinho também, lá de Moçambique, né? Ele tava falando uma coisa tão interessante, rapaz, para as pessoas acordar. Ele falou, gente, o pastor... É aquele Mentes Brilhante, é isso, é? Não entendi. É um moreninho que é de Mentes Brilhante, parece Mentes alguma coisa, o canal dele. Isso, Mente iluminada. Ele defendia a divindade. Agora ele está usando muito os vídeos de Jason para realmente ver que a divindade não tem poder nenhum. Mas não aí eu estava assistindo uma live... Dizer que o Deus dele não tinha poder nenhum. Ele fez o favor de deletar o comentário todo, em que eu botei lá um texto lá,
e ele deletou na época que ele defendia o suposto Deus lá que ele acreditava. E agora, Não, mas agora ele é bem... É ateu, alguma coisa, porque ele usa a maioria dele dos vídeos dele, ele usa muito os vídeos de DJs para dar o exemplo. Tá certo. Pronto, só isso. Ele é bem ateu, porque esse vídeo que eu acompanhei dele, eu até vou falar aqui, porque ainda ele fala, gente, acorda, porque os pastores têm uma mania de falar, né, Deus está falando comigo agora para falar para você. Ele falou, gente, acorda. Se Deus falasse com o pastor, por que não revela o número da Mega Sena para eles? Para eles ganhar, para não precisar pegar dinheiro. Para não pegar dinheiro do mercado, né? O número 0. Anota o número aí, irmão. 3, 4, lá vai 0. Diga aí, será que o Deus estava invocado com os poderes dele mesmo? Para botar 0 na Mega Sena? O pastor na igreja não precisa pegar dízimo, oferta dos coitados, que nem dinheiro, né? Igual uma semana eles ganhavam. Quero dar uma boa noite aqui pro Clayton. E aí, Clayton, tudo bem? Você tá caindo, é problema na internet aí? Liga o microfone. Você tá com o microfone desligado. Sem áudio. Tá desligado o seu microfone. Tá, desculpa, tava com o áudio desligado. Boa noite a todos aí. Pode ser a internet. Vou desligar o ventilador aqui para não dar barulho. Não tá atrapalhando não, pode deixar. Não? Então vou ligar aqui. Tá quente aqui na cidade aqui hoje. Aí, boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Olha, aqui é uma discussão aberta, tá bom? Na hora que vocês quiserem falar, qualquer um, basta tomar a palavra, dar uma iniciativa, uma coisa para o amigo interromper e aí você dá a sua palavra, tá bom? Não tem tempo limite para qualquer um falar, entende? Fiquem à vontade. No caso, o pessoal da minha live conhece bastante aqui o Rock, conhece o Carlos Alberto. O Clayton, eu acho que deve ter alguns também que não conhecem, mas a maioria conhece. O Christian também, acho que uma boa parte conhece. Mas, como o Christian é mais novo aqui no meu canal, Christian, fala para o pessoal aí, você é ateu, você é cristão, você tem alguma religião, você crê em algum Deus? Porque tá aí, cristão eu? Cristiano é professor, hein? Conheço ele lá da live do Miranda, hein? Professor Cristiano aí. Não sou professor, não, gente. Eu sou aluno, tá? Estive uma live com o professor José Alessandro, juntamente com o Cristiano. O professor José Alessandro estava aí na live. Só fera. Eu sou ateu convicto, ateu gnóstico, tá? A gente hoje tem que definir muito bem o que é ser ateu, né? Porque tá tendo muita confusão nessa história de ser ateu hoje em dia. Antigamente você dizia que era ateu e pronto, né? Agora é ateu o quê? Gnóstico, agnóstico, que designações mais, né? Por que gnóstico? Gnóstico porque eu sou aquele ateu que eu tenho plena certeza, tá? Para provar que Deus existe ou qualquer outra divindade, tem que ser muito bem provado. Porque, para mim, eu parto do pressuposto que se não foi provada a existência de alguma coisa, essa coisa não existe. Agora, ficar naquela coisa de Deus das ideias, Deus isso, Deus talvez aquilo, vou deixar em aberto aqui o assunto, porque vai que eu posso estar errado no futuro? Não tem dessa frescura, não. Ateu, pronto, e acabou. Se ele existir, que ele apareça aí para se defender. Eu sou meio agnóstico ainda. Eu não sou tão ateu, sou meio agnóstico. Só para aproveitar essa oportunidade que você falou aí, é o seguinte, na minha parte, se a divindade aparecer, para mim não vai mudar em nada, que eu vivi até agora sem depender dela. Ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha. Olha, muito bem. Deus que aparecer, você está entendendo? Exatamente. Não, muito bem colocado, porque não dependo dela para isso. Então, se ela aparecer, ela vai viver a vida dela lá com quem ela quiser, com os adoradores dela, com ela faça o que ela quiser. Quando eu digo que não tem principalmente se for o Deus Javé que vai aparecer, eu vou ignorar. De minha parte, eu já o condenei. Da minha parte, depende de qualquer divindade que seja, que não vai ser aquela daquele livro ali. Mas aqui aparecer, rapaz, o Deus sou eu agora. Meu amigo, o problema é seu, vai viver a sua vida, eu vivo a minha, eu vivi até agora, pô. Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Entendeu? Eu falo que eu sou meio agnóstico, porque assim, sabe? Para barganhar, não. Eu estou vivendo de boa.
E quem quiser, provavelmente quem acredita, eu não tenho nada contra. Agora, só que ela pode descer de onde for, aparecer de onde for, não vou. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. O RC tem um canal dele para dizer, a divindade vai aparecer, agora eu vou adorar. Não, aí o canal dele faz o que ele quiser. Se eu um dia tiver algum canal, a divindade apareceu, ela que vai viver a vida dela para lá, eu vou continuar do mesmo jeito. Para mim não vai fazer diferença alguma, não. Eu quero agradecer a Arne Saknussen pelo superchat aqui impulsionando o canal. Muito obrigado, Arne. Eu sou assim também, Rock. Eu só falo que eu sou meio agnóstico numa parte, sabe? Sobre divindade, Deus, as coisas. Não para mim já morreu também, não existe. Nem se chegar na minha frente aqui e falar que eu não vou acreditar e não quero. Agora eu falo sou meio agnóstico assim, porque, por exemplo, eu fui muitos anos espírita, sabe? Só que eu já tive algumas experiências, né? Mas não posso falar que é uma prova. E, por exemplo, sou meio agnóstico nessa... Lá que viu uma luz, mas vai, continue, pode continuar. Pode continuar. Não, eu vi muito. Uma luz, sempre tem uma luz, essa luz é a luz, mas tudo bem, continua. Não, isso daí é... Então, eu falo assim, por exemplo, se alguém falar para mim, como existe bastante casos, as pessoas falam, ô fulano, tem uma casa no sítio abandonada, era assombrada. Eu não tenho coragem de ir lá à noite para fazer de conta que eu não tenho medo, mas eu não vou. Eu não tenho essa coragem. Então, nisso que eu falo que sou um pouco agnóstico. Mas eu não tenho essa coragem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não tem coragem, porque você tem medo de quê? Tenho medo, não sei. É porque eu fui espírita muito anos. E eu ainda acredito no fundo um pouco, não tenho prova, mas eu acredito no fundo que existe espírito ainda. É o agnóstico, eu costumo falar que ainda tem o medinho, ainda tem ali um friozinho na espinha, né? Eu não tenho coragem. Vou explicar uma coisa para você, mediante essa situação que você falou. Tem uma casa ali que é assombrada. Você tem medo de dormir lá sozinho. Eu não conhecendo bem o local, ou conhecendo e sabendo de algo estranho, físico, que possa estar acontecendo lá, eu também tenho medo, mas não do sobrenatural, não de demônios, anjos, espíritos, não é isso. Eu tenho medo de quê? De ela estar sendo usada por pessoas para a prática do mal. Prática do mal o quê? Crimes, tráficos de drogas, matança de pessoas, coisas que eles... Eu não sei os nomes que eles usam, lugares onde eles usam como desova, esse tipo de coisa assim, né? Lugares que eles usam para se esconder, para roubar pessoas, assaltar, esse tipo de coisa. Eu tenho medo desse tipo de coisa aí, mas sobrenatural não. Não, eu também tenho esse tipo de coisa, mas sobrenatural também tem, porque eu já tive algumas experiências aí. Eu ia falar justamente o que a RC falou, ele já falou, concordo tudo com ele aí. Assim, em termos de vai aparecer um fantasma, isso aí, não boto fé nisso, não. Eu vou para lá dormir, vou dormir a noite todinha. Do jeito que a RC comentou, se for o cara para lá, o meu medo é do outro, não de um fantasma. Não tem nada a ver isso aí. Como a RC falou, né? O cara faz mal lá de noite. Se for dormir, alguém vai lá para ali matar, é diferente. Mas em termos, é porque tá aparecendo, a geladeira tá balançando, a cama tá mudando de lugar, amigo, eu durmo a noite todinha, a rede balança, pode balançar a rede a noite todinha que eu durmo. Nesse sentido, né? Agora, e dormir no lugar, para todo mundo ir lá, para se drogar, para não sei o quê, para fazer mal, aí é diferente, é outra história que tem nada a ver. É o caso que a gente acabou de falar. E você, Clayton, você é cristão, você é ateu, você tem alguma religião, você é agnóstico referente a deuses, você acredita em Deus, como é que é? Eu não posso dizer que eu sou cristão, mas eu acredito que a gente não está aqui por acaso, né? Nem foi numa explosão, nem foi nada. Eu tenho plena convicção disso, que tanto bem quanto mal existe. E acredito aí que os colegas que dizem que tem professor José Alessandro aí. Boa noite, professor José. Os colegas que dizem que tem medo de ir numa casa mal assombrada, ou uma casa assombrada pelo mal, eles não são 100% ateu. Porque o cara que é 100% ateu, que não acredita no mundo espiritual, tanto maligno quanto benigno, ele iria normalmente... Vou fechar a porta aqui por causa que o cachorro está dançando. Ele iria normalmente
dormiria normalmente nessa casa e ponto, não sentiria nada. Porque o medo da pessoa 100% ateu, ele tem medo do homem, dos homens maus, no caso, do ser humano. Então, eu, como já tive experiência espiritual, eu nunca vou poder dizer que eu vou ser ateu, entendeu? Não quer dizer que eu concorde com tudo que os religiosos fazem, nem com tudo que eles falam, e nem concordo com tudo que a Bíblia fala. Mas não por isso vai tirar a minha emuná, vamos dizer, a minha fé, que nem os pessoal fala aí, de maneira popular, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Eu tô rindo aqui do comentário do Gladson aí. Clayton. Não é cachorro, é espíritos. Perturbando aí. Aí, eu não sei se na hora que também. a RC comentou, a gente comentou na questão do medo que a gente tinha, a gente não tem medo dos espíritos, não. Pode balançar lá, cadeira, mesa, no comentário do povo, ele vai dormir. Porque realmente é comentário de alguém chegar. Agora, o professor chegou aí, vou ficar só assistindo, né? Vamos lá, professor. Boa noite. Deixa eu responder só. Teve um rapaz que perguntou uma coisa para mim. Deixa eu responder para ele. Ele perguntou se restou algum resto de espírita, alguma coisa que não era espírita, né? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Né? Por isso que eu não sou totalmente ateu. Qual é a razão do medo, né? Sobrou alguma coisa do mundo mágico, do espiritismo, senhor Carlos? Sobrou. Eu já tive 12 experiências, né? É por isso que eu acredito. Não vou dizer que eu acredito assim, fundo acreditando, mas eu ainda tenho um pouquinho na minha mente que tem alguma coisa, sei lá. Né? Por isso que eu não sou totalmente ateu. E aí, professor José Alessandro, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, RC. Boa noite. Totalmente ateu. Boa noite, Christian. Boa noite a todos os demais amigos que estão aí abrilhantando a live. Pedir desculpa aí ao RC por chegar um pouco tarde. Eu tinha que fazer uma live. Eu nem comecei a falar o assunto da live ainda. Estamos só conversando. Eu percebi. Eu comecei a live lá, era 7 horas, e a minha esposa falou, o RC vai ter uma live às 8. Mas como eu estou com dificuldade, gente, para editar vídeos, gravar, devido ao meu PC, o Christian tem acompanhado, está travando tudo, não estou conseguindo trabalhar com OBS nem com Camtasia, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou tendo que produzir meu conteúdo em live, bloqueio ele, privo, baixo para fazer as edições, para particionar em vídeos. Por quê? Porque as pessoas não param para assistir um vídeo de 3 horas. Elas não param para assistir. Ninguém tem. Eu não tenho condição de ficar 3 horas assistindo uma aula. Então, ou seja, como eu produzo conteúdo lá para o meu site também, eu preciso ter esses vídeos de 12 a 15 minutos. Então, eu tiro um horário compatível, que é de live. Quem tiver ao vivo vai pegar o conteúdo. Depois, só se pagar, se tornando membro exclusivo lá. E aí, hoje, eu falei, gente, vai ser 1 hora só de live. Mas começou a chegar gente fazendo comentário e tudo, aí eu anunciei, inclusive, tua live, falei, o RC daqui a pouco tá ao vivo aí, a galera, por quê? Porque a minha live não era especificamente para o público. Eu entrei ao vivo, mas com o objetivo para poder gerar engajamento. Por quê? Porque eu iria editar a própria live e ela continua dando o mesmo engajamento, ou seja, eu não posso perder, né? Eu prefiro. Mas o RC é um cara super do bem, eu gosto. Eu queria, como eu sei que eu ouvi aqui vocês falando, RC, eu queria falar uma coisa e eu queria ouvir a opinião de vocês. Você sabe que eu parto de uma reflexão de que para mim não existe Deus, não existe Satanás. Eu parto que a ideia de Deus e Satanás pressupõe-se justamente a ideia numa cultura em diferentes civilizações. Esse é meu ponto de vista. Eu vejo a ideia de Deus ou do diabo como algo imagéstico proposto por diferentes grupos em um determinado momento que se retroalimenta e isso vai sendo passado de geração para geração. Então, ou seja, Deus e o diabo, para mim, se expressa como ideia de forma coativa e coercitiva. Coativa no que diz respeito ao medo que se provoca no instinto do próprio ser humano.
coercitiva é sempre precedido por uma norma, por algo que realmente faça com que a pessoa tema uma punição. Então, ela, obviamente, acaba se posicionando para o lado de Deus ou, evidentemente, por decorrência dessa punição, inclinando-se para acreditar numa divindade. Quando eu era pequena, RC, a pergunta que eu vou fazer para vocês, e eu uso esse exemplo para explicar a minha reflexão sobre isso. Eu morava num bairrozinho aqui perto da minha cidade, eu sou da zona rural, Itaocara é uma cidade ruralista. Só que eu era da zona rural mesmo, hoje eu moro próximo ao centro da cidade. Então, eram só canaviais, muito canaviais, eu vim do corte da cana. E minha avó, que é índia, e minha mãe, minha saudosa mãe, diziam que havia mula sem cabeça, curupira, que a gente não podia ficar na rua até 10 horas da noite. E vejam só, eu e os meus irmãos, nós tínhamos um medo absurdo. Cara, eu não tenho vergonha de dizer, nunca esqueci minha primeira cagada nas calças. Foi quando um cara saiu de dentro do canavial gritando, eu não tive força para correr, me caguei todinho. Então, veja, aquela imagem, aquela ideia de que o curupira, a mula sem cabeça, e outros nomes que se falavam, tinha até o velho do bujão, nunca esqueci disso, o velho do botijão, que a minha avó contava, que era um velho, Eu nunca ouvi falar. Que era um velho... Papafigo tem. Vai lá. Então, RC, o que eu quero dizer? A crença... Veja, eu pergunto para vocês, a minha reação ela não foi por decorrência de uma crença, de uma imagem, de uma ideia que se projetou? Outra questão, eu sonhava com isso. Quantas vezes eu acordei mijado de medo, com a mula sem cabeça me pegando, com o velho do botijão? Ou seja, o que eu quero dizer é que a mente humana ela é muito frágil. Se você for colocado dentro de um ambiente onde, veja, a imagem ela está atrelada a um discurso, isso vai entrando na sua mente de uma forma tão grande que você acaba vivendo experiências porque você é um ser que contém cérebro. Você é um ser racional, pelo menos deveríamos ser. Um ser racional. Então, o seu cérebro ele vai absorvendo essas imagens. Quer ver uma coisa? Diga para mim em que cultura somente se falava de Deus sem ter uma imagem para representar. Desafio qualquer um aí. Qualquer um que quiser estar me assistindo agora no canal do RC. Em que cultura somente há uma narrativa sobre Deus ou o diabo, mas que primeiro não tem uma imagem? Existe alguma aí, por favor? Posso professor, Alexandre. Zoroatrismo é a chama. Não entendi. Zoroatrismo é a chama. Mas tem uma imagem. Não, é representado pela chama. Então, representado pela... Não, no culto, mas fora do culto não tem mais nada. Então, é isso que eu estou dizendo. Olha, na Índia... É a questão da imagem. Na Índia, você tem Brahma, Shiva e Ganesh. Veja, primeiro se cria a imagem, depois a narrativa. Primeiro se cria a imagem, depois o discurso coercitivo. É preciso primeiro criar a imagem. Para quê? Para que... Gente, os olhos são a porta de entradas para as nossas reflexões sobre tudo. Entende? Então Deus, a história de Deus e do diabo, ela se dá justamente por isso. Se cria o Deus da Bíblia, ele começa como um touro. Consequentemente, na cultura sumeriana, Taurus é a estrela principal do zodíaco, que representa o quê? O touro. Consequentemente, o que é que o povo está adorando ali depois da descida de Moisés do Egito, e eles são cobrados para deixarem aquilo, um touro. Então, eu digo, professor, por que você não acredita na existência do diabo e não pressupõe a existência de Deus, ou fixamente? Simplesmente porque eu vejo que é uma ideia, é uma imagem, é um símbolo criado em um dado momento na história das culturas para levar os homens a agirem em condicionamento de um grupo determinado, que é o grupo que criou o próprio mito. Então, professor, eu vou fazer uma pergunta para o professor Alessandro. Está me ouvindo, professor?
Então, o que o senhor fala faz sentido, né? O que tem na mente é aquilo que pode acontecer de você ver, né? Mas quando eu tive a minha experiência espiritual, eu não tinha religião nenhuma, nem sabia de Bíblia, não conhecia nada de religião. Eu tive por várias vezes algumas experiências no passado, quando eu não conhecia nada. Aí quando eu passei a conhecer, eu já nunca mais tive nada. Aí como é que explica? Eu explico. O senhor, em nenhum momento na sua infância, ouviu sequer... Qual é... O senhor é brasileiro, né? Sou. O senhor é brasileiro. Olha, gente, vamos ser honestos. Dizer para mim, uma família ocidental, presta atenção, que não ensina para uma criança que ela tem que orar a comidinha para papai do céu, o pai que, ao invés de dizer para o filhinho que vai corrigir, que o bicho papão vai pegar, ou a cuca vai pegar, inclusive tem uma musiquinha que era usada, né, para fazer a criança ninar, dorme, neném, que a cuca vai pegar. Ora, me desculpe, em algum momento na sua vida, você absolveu na mente ideias sobre mitos. Isso é fato, seja ele qual for. E isso, às vezes, não se manifesta. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. O cérebro é uma... Olha que coisa magnífica. É isso aqui, sabe? Mas nós vamos acumulando. Aquilo que, na verdade, não está sendo revitalizado no nosso dia a dia ou relembrado, vai ficando ali no que a gente chama subconsciente. Mas há um momento em que nós nos esvaziamos para novos horizontes, que isso vai se refletir. E isso se reflete em forma de quê? De experiências que eu chamo psicossomática. É quando o corpo e a mente agem de forma conjunta, expressando justamente o quê? A experiência desse mito, dessa imagem que se retroprojeta, que é resultado daquilo que está ali. Então, assim, ô Carlos Alberto, não estou querendo te, em hipótese alguma, ir contra. Eu digo para você que o fato de você não ter tido uma experiência com a religião, veja, experiência com a religião propriamente não é experiência com uma ideia. Eu posso não ter experiência com religião nenhuma, mas o meu mundo é permeado por crenças. Eu já volto, pessoal, só para colocar uma raçãozinha aqui para os meus gatinhos, tá bom? Enquanto isso, eu quero dar uma boa noite aqui para o Lauro Fabiano, que chegou aí conosco também. O Lauro esteve com o canal aí também. Acho que a maioria do pessoal aí da galera aí do chat também já conhece o Lauro. Muito boa noite, Lauro, tudo bem? Boa noite, RC, boa noite a todos da bancada. Estou dando boa noite a todos para não correr o erro de esquecer o nome, pelo menos de um aqui. Vou deixar vocês conversando um pouquinho. Vou deixar vocês conversando um pouquinho e quando eu voltar, eu inicio o tema da live e a análise do texto. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair também. Entrei pouco para prestigiar a live do RCA, vou continuar assistindo, mas vou ter que sair também. Uma boa noite para vocês aí, eu vou continuar acompanhando aqui, beleza? Professor, tá bom, Carlos, fique à vontade. No caso, eu vou só colocar uma raçãozinha aqui para os meus gatinhos. Volto já. Professor Zé Alessandro, lá no começo, né, o senhor falou entre Deus e o diabo e tal, aquela coisa toda, né, e da mente aí que a gente sempre fica no cérebro e tal, que passou por essas situações aí. Aí eu também, né, nessa situação aí, é o seguinte, né, na história do Deus e o diabo, o que é que acontece? Quando é uma coisa boa, é Deus, né? É assim? E tem que ter alguém para culpar quando faz alguma coisa errada. O cara vai dizer que foi Deus também. Então ele bota no diabo. Esse é um pensamento meu. Agora, o cara não tem o caráter de dizer, não, rapaz, foi eu, não. Foi o diabo que me usou, né? Quando a pessoa tira a vida de outra pessoa, faz mal para outra pessoa, ele não vai dizer que foi Deus que mandou ele fazer aquilo. Quando é uma coisa boa, Deus me usou para fazer isso com você. E quando faz o mal, tipo, tira a vida de alguém, ele diz que foi o diabo. Ele diz assim, não, rapaz, foi eu e pronto, acabou. Ele vai ter que culpar o diabo. Mas se a gente for lá nos presídios, vai ver que todo mundo só acredita em Deus e ninguém fala no diabo, né? Não é assim? É como eu disse, o dualismo, ele tem que ser criado. Uma vez eu falei algo para um pastor e ele ficou ofendido comigo. Ele disse, você não tem nem a mínima chance de pressupor a existência de Deus ou crer. Eu falei, vocês fazem isso todo dia. Aí eu falei para ele, olha, sinceramente, cara, se em algum momento eu tivesse uma experiência ou um dado científico
que, de fato, pudesse chegar a um denominador e dizer assim, tudo isso aqui, de fato, é obra de um Criador. Eu diria que tudo que acontecesse na história da humanidade seria culpa do diabo. Porque, para mim, o diabo seria Deus. Porque eu não posso conceber a ideia de dois deuses, de um dualismo. Eu posso conceber uma ideia que, se houve um Criador que eles pressupõem ser Deus, ele é responsável, portanto, por tudo que acontece. Então, em todas as culturas... É a fonte de tudo, né? Então, em todas as culturas, havia um pressuposto de que quem criou a ideia de que Deus criou o diabo foi os judeus. Em outras culturas não tem isso, não. Os judeus que pressuporam a ideia de que Deus criou o diabo, para poder justificar que, na verdade, se existe uma divindade, de qualquer forma no mundo, ela pode ser o diabo. Entende? E, veja, isso não significa que, propriamente, nossa conduta possa ser, de fato, por consequência da influência do diabo. Eu quero dizer que o bem e o mal são apenas conceitos que nós, dentro da cultura, criamos. Entende? Porque quem é que pode... Vou dar um exemplo. Você vê uma pessoa carregando uma bolsa pesada na rua. E você simplesmente diz, eu não vou ajudar. Eu pergunto, muitos vão dizer que você deixou de fazer o bem. Ué, mas peraí, se você deixou de fazer o bem, quer dizer que você fez o mal? Então, as pessoas, tudo que nós concebemos, são mais do que conceitos. Então, criam-se conceitos para tentar justificar. E outra, todos sabem que no pensamento persa, no pensamento sumeriano, fenício, chegando ali para outros, no pensamento grego, onde se pressupôs um teomas, um teós de daimon, também de demônios, ok? Os europeus, por exemplo, concebiam que Satã era o seu criador. Lembra que a gente tinha um grupo, por exemplo, a Sociedade do Galo, ok? A Sociedade de Helena Blavatsky. Eles concebiam que Deus era o criador. Lúcifer é o nosso criador. Olha só. Então, eu não posso querer, se no momento RC, fala isso aqui, não tenho medo de errar, se no momento chegássemos a mínima possibilidade de conceber a existência de um Deus, para mim esse Deus seria Satã. E eu não atribuiria esse Satã objetivamente como o responsável pelo mal. Não. Porque eu estou falando Satã num sentido religioso que as pessoas concebem, e não no sentido genérico lá de um símbolo, um adversário ou coisa do tipo. Não. Então é melhor a gente entender que o bem e o mal são conceitos que nós acordamos entre nós. O Christian deve ter ouvido eu falar isso na live lá do Arena. Nós acordamos entre nós. Estabelecemos um conceito. Ora, não tirar o óculos do RC é um ato de bondade, portanto, permissivo. Puxar a camisa dele não é um ato de bondade, portanto, nós concordamos, a partir de hoje surge o conceito de certo e errado, de bem e mal. Cadê Deus e o diabo nisso? Então são conceitos que nós, a sociedade, em algum momento da história, ela foi criando seus mitos. E numa tentativa de justificar a ideia de um Deus superior, como os judeus fizeram, eles tiveram que inventar um diabo. Tinha que ter alguém para culpar. Interessante, né? Já tenho falado isso que você falou, professor. Eu concordo plenamente. O ser humano ele sabe o que é certo e errado mediante a observação daquilo que causa prejuízo, traz malefícios, são coisas que causam sofrimento sem uma justa causa, sem a causa de um bem maior, de algo maior. E também aquilo que é bom através daquilo que traz alegria, traz felicidade, traz benefício para todos. Interessante, né, professor? O senhor comentou brilhantemente aí sobre a doutrinação infantil
através de uma música, essa boi, 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 boi da cara preta, e vai lá, né, com essas cantigas infantis, que isso não é cantiga infantil, isso é um filme de terror, entendeu? Porque as crianças já passaram, através dessa doutrinação, esse conceito de bem e de mal. Se a criança fizer o bem, aliás, se ela dormir, ela vai fazer o bem, e esse boi não vai pegar essa criança. Se ela não dormir, ela vai fazer o mal e o boi vai pegar essa criança. Entendeu? E a gente tem que entender que o mal é subjetivo, né? Aquilo que é mal para mim, né, pode não ser mal para vocês. Verdade. Por exemplo, Verdade. Né? Gostei. Isso tipo, vou dar um exemplo que o professor usou de alguém precisar de uma ajuda para carregar uma bolsa pesada. Se a outra pessoa não ajudar, ela está fazendo mal? Não sei. Talvez essa pessoa não ajudou porque ela não poderia ajudar. Tá um barulho aí meio estranho. Ela não poderia ajudar. Então, ela não fez o bem porque ela não quis fazer o bem. Ou ela não fez o bem porque ela quis fazer o bem. Ela não fez, ela não carregou aquela bolsa, certamente porque algo a impediu de fazer. Aí a outra pessoa já acha, não, fez o mal. Não carregou, fez o mal. Eu tenho uma dor na coluna que não é brincadeira, não posso pegar a bolsa pesada de ninguém. Aí eu estaria fazendo mal por não carregar? Não, estaria fazendo bem. Tanto para mim quanto para a pessoa, porque eu iria reclamar para caramba que a minha coluna ia estar doendo, eu ia me prejudicar e ia prejudicar o outro da pessoa também, que eu ia falar para caramba. Então, esses pontos que eu queria colocar antes de entrar no tema, que é um tema brilhante, que eu já estou doidinho para entrar nele. Parece que o Clayton queria falar alguma coisa. Assim, ó, referente ao mal, aí, né, o colega falou, que é subjetivo, eu discordo, e discordo em muito. Por exemplo, se a gente pegar duas crianças e colocar numa ilha onde elas não tiveram contato nenhum com seres humanos, a não ser com elas mesmas, dentro delas, no interior delas, elas vão fazer aquilo que elas julgam ser correto, justo, sem nunca elas ter visto uma televisão, sem nenhum tipo de informação, tá? Elas não tiveram nenhuma orientação dos pais, nem nada, elas vão tentar viver de uma maneira harmônica com a natureza. Isso é automático. E referente ao mal, porque a gente foi feito, ou seja, dentro da gente, tem tanto o joio quanto o trigo, ou seja, o bem e o mal. Aí, o que a gente vai trabalhar, se a gente lapidar o joio, a gente vai ser propenso a fazer coisas ruins. Se a gente lapidar o trigo, a gente vai deixar o joio mais baixo e o trigo vai florescer. Então, a gente vai fazer as coisas mais justas. Por exemplo, se a pessoa um adulto pega uma criança, se não existe o conceito do mal e do bem, se tudo é relativo, e um adulto pega uma criança e estupra a criança, e mata a criança, tu vai dizer para ele, tu está fazendo isso, é uma maldade. Ele vai dizer, não, eu não sei o que é mal nem o que é bom, é relativo. É mal para ti, mas para mim não é. Não, porque existe conceito. Aí tu vai dizer, o cara é um... Não, mas da onde? Se não existe regra nenhuma para o mal e para o bem, não existe. Vamos dizer no mundo que não existe. Aí tu pode fazer o que tu quiser, porque tudo vai ser correto, tudo vai ser aceito, entendeu? Se não existissem as leis, por exemplo, da sociedade, nem vamos falar de Deus, vamos falar da sociedade. Então faz o seguinte, Clayton, no teu mesmo raciocínio, primeiramente eu concordo com a afirmação que você fez. Ela está
corretíssima. No fato de que você disse que para colocar quantas crianças? Duas crianças. Legal, coloque uma só e veja qual é o conceito que ela vai ter de bem, de mal, de certo, de errado. Vai lá. Que conceito que ela vai ter de Deus, de diabo ou de qualquer coisa? Se você veja, todo conceito que nós absolvemos, ele se dá dentro do núcleo de desenvolvimento de nossas relações com o outro. Por que o mito da criação pressupõe um homem e logo na sequência uma mulher? Porque é preciso justamente esse encontro para que a consciência evolua. Agora, eu vou usar a tua mesma teoria, porque ela está aqui, ó, no meu livro. Ela está aqui. Pegue uma criança e coloque numa ilha deserta, sem que ela tenha contato com qualquer espécie humana, mesmo que você dê a ela um código de linguagem, mas não dê a ela conceitos. Ensine-a a falar. Fala para mim que depois de 10, 20, 30 anos ela vai ter qualquer ideia sobre Deus. Deus é um conceito da sociedade. Deus é um conceito da religião. Deus existe como um conceito, como uma ideia. Deus só existe porque nós falamos dele. Deus só existe porque num momento da história da humanidade, em cada uma das civilizações, se postulou uma ideia de Deus, ou de deuses, ou de demônios. Significa, não existe conceito ou consciência sem o outro. Quer ver uma coisa? O RC está aqui. Ô RC, você sabia que você é cabeludo? Você sabia? Não, não tô sabendo disso, não. Sabia, não? Mas já foi, né? Careca, já foi, RC. Um dia você foi. Quem disse? Não, vocês são cegos. Estou sendo sincero. Vocês estão cegos. Vocês não estão vendo realmente o RC cabeludo? Tem que pegar isso aí para ajeitar o pente. Mas espera aí, por que o RC é careca? Por que o RC é careca? O RC simplesmente é careca porque postularam um conceito de careca. O outro tem cabelo porque postularam que tem um conceito de cabelo. Então, veja, temos 6 aqui na sala. 6. Se colocarmos 6 mulheres aqui na sala, veja, diferentes, elas poderão se identificar com cada um de nós e nos transformar num príncipe. Porque a beleza é um conceito, é um gosto, e que se manifesta de acordo com a consciência formada por cada um. Veja, eu não posso chamar o Lauro de feio, porque feio é um conceito. Eu não posso chamar o Christian de bonito, porque bonito é um conceito dado por cada um. Por que eu sou casado com a minha esposa? Por que eu a tenho? Por que eu a acho bonita? Simplesmente porque deram sentido de que beleza é simplesmente algo formado pela consciência de cada um. Se alguém não é bonito para mim, vai ser bonito para outro. Quer dizer que o outro é feio? Não. Então, Deus é uma ideia. Essa é a tese que eu defendo. Deus é uma ideia, só é propício falarmos e pensarmos sobre Deus porque em um dado momento na história da humanidade se postulou a ideia de um Deus. E essa ideia não seria transferível sem o outro. Por exemplo, José, eu falei lá na live do Arena, por que falamos de morte? Porque aprendemos sobre morte? Ouvindo sobre morte? Não. Aprendemos sobre morte simplesmente porque vimos, em dado momento, um gatinho deixando de andar, um cãozinho que em alguns minutos foi atropelado, ou participamos de um enterro, ou o pai chegou para a gente e disse assim em algum momento, a mãe, vovó morreu. E nós concebemos, então, uma ideia de que morte é um fenômeno e não um estado de coisa, como o meu amigo Anderson tentou postular no Arena, perguntando, rapaz, você acredita na morte? E eu estou tentando falar, morte é um fenômeno, morte é um fenômeno, morte é um fenômeno. Veio a teologia e transformou a morte no quê? No quê? Numa teologia onde a morte, na verdade, é praticamente a esposa do Satã. Então, gente, a gente tem que entender que o nosso mundo é um mundo de ideias, o nosso mundo é um mundo de crenças, o nosso mundo é um mundo de postulações. Por exemplo, a ideia de gigante. Peraí, eu só posso chamar alguém de grande ou gigante se eu concebo uma ideia de pequeno. É inegável isso. Entende? Eu só posso chamar alguém de feio se eu chamar. E eu vou resumir, Christian, eu gostaria de ouvir vocês. Quem aqui aproveite só a oportunidade aí do livro que o senhor colocou aí, para mostrar para a gente qual é o nome aí, tudo direitinho, para
pessoal se interessar e comprar, né, professor? Já que tem a Sim. historinha aí de uma pessoa só lá na ilha e não de duas. É a minha teoria, é onde eu desafio qualquer cientista, teólogo, filósofo, sociólogo, antropólogo a provar para mim que é possível um ser humano conceber a ideia de Deus É ou isso moral aí, galera. sem o outro. Eu desafio qualquer ser humano. Peraí, eles não dizem que a ciência não prova Deus? Eu sou o único autor no mundo que propôs uma teoria desafiando qualquer teólogo a dizer para mim que um ser humano sem contato com qualquer ambiente extracultural, ele vai conceber a ideia de Deus. E aqui eu refuto a dita moral transcendental. Se a moral é algo transcendental, ela não pode partir de um primado, ok? Ela não pode partir de um primado. Se a moral é transcendental, nós vamos pegar uma criança sem qualquer ideia, cultura, sem contato com qualquer religião, vamos transformá-lo num adulto e depois vamos perguntar para ele, você sabe o que é Deus? O que é Deus? Você sabe o que é certo ou errado? Não, ele não vai saber. É Deus, moral transcendental e qualquer coisa nisso. Então não tem. Só para responder você, meu amigo, não querendo criar um outro debate, não. Mas essa ideia, esse conceito de bem e mal, não vem embutido com a gente. Não vem embutido. Olha só, um esperma, um feto, um esperma para se tornar um feto, para se tornar uma pessoa, 6 meses, de 5 a 6 meses de gestação. De 5 a 6 meses de gestação. E no sentido corporal. Não é no sentido da mente, não. Não é no sentido de intelecto, não. É no sentido corporal. Então, nós nascemos com HD limpíssimo, sem nenhum risco, sem nenhum conceito embutido nele. Então, o que eu aprendo? O que eu aprendo sobre bem e o mal? É que eu aprendi depois que eu nasci. Eu aprendo que isso é um conceito de ser humano para ser humano, como o professor colocou. Perdão, como o professor colocou. Permite responder a Arne Saxnussen. Ela disse, ela não sei, disse assim: quando essa criança da ilha começar a contemplar sua existência, vai imaginar que existe alguma divindade. Olha a contradição. Claro que não. Muita coisa. Não. Claro que não. Por que ela não vai imaginar que existe divindade? Porque ela não tem o conceito do que é divino. Ela não tem o conceito do que é. Ela não foi enculturada, ela não foi introjetada. Ela não pode criar um conceito. Olha, então, é só para me terminar aqui, meu amigo. Tá, deixa eu terminar aqui rapidinho. Tá. Então, esse conceito de bem e do mal é na sociedade que a gente aprende. Não vem embutido, gente. A gente tem que perder essa noção de que tudo que nós fazemos vem embutido. Não vem, a gente vem aprendendo. Tá certo, vem aprendendo. Professor, só um pouquinho, assim, rapidamente, que eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho, tá? Posso falar rapidinho? Claro, pode falar. Pode. Ao professor e a todos aí que estão aqui, eu não gravei o nome de todos aí. O professor falou que uma menina ou um menino sozinho numa ilha não saberia falar o Deus ou um ser de divindade. Isso aí é mais do que óbvio. É que nem eu falar para uma pessoa, existe um Deus chamado RC. Você já ouviu falar? Ele vai dizer, não, nunca ouvi falar em RC, ser Deus. Ele nunca te viu, nunca ouviu falar, isso é normal. Eu vi uma pesquisa não, uma vez uma filmagem não sei se foi no National Geographic ou The History Channel, agora nem tem mais esses canais aqui. Foram numa ilha, não sei aonde lá, uma ilha isolada num ponto lá da Oceania, sei lá, um oceano desses aí, mas era uma ilha tão isolada, pequenininha, que nunca ninguém tinha visitado. Aí passaram de avião lá
passaram de avião bem próximo da ilha e viram que tinha um povo lá, de índios, né? Tinha um povo lá. Esse povo nunca tinha tido contato com ninguém, nenhum tipo de ser humano. Quando eles tentaram passar mais próximo, fizeram a filmagem, o povo começou a jogar flecha no avião, achando, sei lá, que era um extraterrestre, não sei o que eles pensavam. Jogaram flecha e coisa. Aí eles foram embora, aí fizeram uma excursão, não sei como é que é o nome correto lá, e desembarcaram nessa ilha com barco, tentaram contato aos poucos lá com o chefe da tribo. E aí o chefe da tribo via que eles eram diferentes, a cor de pele era tudo diferente, e ficavam até com medo deles no início, mas depois deram presente e tentaram manter um contato lá. Eles não entendiam nada do dialeto desse povo, só falava uma língua lá. E aí o que aconteceu? Eles começaram a estudar esse povo e eles viram que o povo tinha um ritual. Depois que eles fizeram amizade lá com o chefe da tribo, eles tinham um ritual que adoravam um ser sol ou ser da lua. Eles faziam músicas, dançavam para esse ser que eles não chamavam de Deus, porque essa palavra não existe para eles, eles nunca ouviram falar. Mas dentro do íntimo deles, eles achavam que tinham lá os seres celestiais, o sol, lá, eles adoravam como se fosse um Deus, como se fosse uma entidade superior a eles. Você então, quem ensinou isso a eles, professor? Gleidson, você falou que eles estavam onde, esse povo? Faz muito tempo que eu vi, era uma ilha muito remota, bem pequenininha, se eu não me engano é na Oceania, assim, mas bem pequena mesmo, que descobriram por acaso. Assim. Então eles chegaram lá de avião? Chegaram lá de helicóptero? Eles passaram de aviãozinho, aqueles pequenininhos. O povo que estava ali, eles nasceram ali? Eu não sei, né, professor? Então como eles tiveram contato com outra cultura, tiveram contato com outro mundo. Mas aí é meio complexo até da gente entender, saber como é que... Tem um porém com isso aí, professor. Tem um porém com isso aí. Eu quero agradecer aqui o Gladson pelo superchat, ele não escreveu nada, mas muito obrigado, Gladson, pelo engajamento. Tem um problema com isso aí, porque mediante a visão científica, a visão física, química das coisas, nós entendemos que os seres vivos, eles partiram de algo simples, de algo que não tinha entendimento, pensamento, não tinha raciocínio, não era uma personalidade em si. E tornou-se personalidade, tornou-se algo racional, algo que pensa, algo que começa a observar as coisas e ter interpretações daquilo que se é observado. Então, mediante isso, nós podemos ver que as linguagens, o entendimento das coisas, elas foram surgindo a partir de necessidades, a partir de buscas para o contato de uma pessoa com outra, de um ser com outro, e vai se desenvolvendo isso. Não necessariamente precisa se aprender com o outro, né? Aprender algo de outro, mas sim uma própria sociedade, ela pode desenvolver algo mediante a necessidade do desenvolvimento daquilo para que eles consigam viver melhor. Ô, RC, você lembra de um filme? Eu assisti esse filme, eu tinha meus 14, 15 anos de idade. É um filme muito antigo. Tem tudo a ver com o que ele falou. Veja, eu fiz uma pergunta. Esse povo, ele era originário de lá? Não pode. Ninguém nasceu numa ilha. Ninguém nasceu numa... Não pode. Por quê? Um homem se reproduziu sozinho? No mínimo, tinha que ter um homem e uma mulher, ou eles chegaram como ali? Estamos falando de uma ilha no meio da Oceania, do oceano, e não. Eles tiveram contato com outras culturas, portanto, tinham uma ideia que foi introjetada de Deus. É impossível um ser humano conceber a ideia de uma divindade sem que um conceito ou ideia já tenha pré-existido, ok? E seja um processo de introjeção. Esse filme chamava-se Lagoa Azul. Esse filme tentou criar uma ideia da construção de um Deus como algo cognitivo. Qual era o problema do filme? Eu fiz a crítica do filme. É que há um naufrágio e duas crianças que eram um primo e uma prima, não eram irmãos, não. Era um primo e uma prima. Por que não colocaram irmãos? Porque esse filme tinha uma visão teísta por trás e cristã. Se colocasse irmão com irmão, eles iriam tentar voltar justamente uma análise crítica da sociedade monogâmica, poligâmica. E
excluindo o incesto. O que o filme traz? Esse casalzinho vai para uma ilha, chegam lá, eles precisam sobreviver, só estão os dois. Conclusão, eles crescem, o menino passa a sentir prazer pela menina, um frio, dá um frio, um calor, e eles entram em contato. Nesse contato, eles percebem que o corpo começam a liberar, evidentemente, aquela questão química, né, da relação. E eles contraem uma relação, nasce uma criança. Porém, faltava algo. Eles tinham que ter uma ideia de um Deus. Agora, pasme o que eu vou dizer. Quando foi que essa criança no filme criou o Deus deles? Que foi uma bola. Eles arrumaram uma bola, uma espécie de um coco, me parece. Tá? Podem pesquisar aí, Lagoa Azul. E eles enfeitaram como fosse um Deus. Mas sabe por que eles enfeitaram como se fosse um Deus? Sabe por quê? Porque eles tinham ido para dentro da ilha e encontraram lá uma caverna que tinha uma imagem de um Deus, e eles viram índios lá, nativos, cultuando a esse Deus. Olha só, viram índios lá cultuando esse Deus. Eu pergunto, por que esse casalzinho de criança criou um Deus para eles? Hein? Porque eles já tinham a ideia de um Deus, senão eles não tinham criado. Portanto, fica aqui, se algum cientista assistir essa live, teórico, filósofo, o que for, quer provar a existência de Deus? Pegue uma criança. A ciência não tem que ser teste, Christian? A ciência não é teste? Pegue uma criança e a isole do mundo civilizado. Depois de 20 anos, vai lá e pergunte para ela quem é Deus, o que é Deus, se ela poderia definir o mundo. Ou chegue para ela e diz assim, vem cá, como que esse mundo veio existir? Começa a fazer indagações. Vamos ver se ela vai dizer que foi Deus que criou o mundo. Me poupe. Tem um outro exemplo prático e real, que são as crianças que foram criadas por uma loba. Eu só não lembro em que época que isso aconteceu, acho que foi ali no comecinho do século XX. E isso foi registrado. E essas crianças, por serem criadas no meio do mato por uma loba, elas adquiriram hábitos dos animais. Como é que se explica, então? Por que elas não adquiriram hábitos humanos, né? Que ia acabar sendo criado um Deus também, no caso dela. Eu acho que tá havendo uma certa confusão aqui. Porque eu não tenho certeza se o que o Clayton quis dizer é que isso aí estaria conosco desde o nosso DNA. Eu não sei se é isso que ele queria dizer. Eu não sei. Se for isso, eu discordo. Mas eu concordo. Praticamente isso. Mas eu concordo com a ideia de que, eu não sei se é isso que o Clayton quis dizer, mas que o ser racional, ele desenvolve conceitos mediante a observação. E esses conceitos, eles podem estar certos ou errados, mediante ao conhecimento que este ser racional tem. Por exemplo, o professor citou o caso de pessoas que aprendem com outras, tribos que aprendem com outras, tribos que herdam de outras. Mas o Clayton colocou uma situação em que duas crianças estariam em uma ilha, mas o professor falou, coloque só uma. Ok, não sei se o Clayton vai aceitar isso, coloca só uma, mas vou colocar, eu aceitei, coloca só uma. Essa criança, ela sendo racional, ela vai chegar a um certo ponto que ela vai se perguntar como eu vim parar aqui, como todas essas coisas surgiram. Então, ele, em sua ignorância, ou ela, né, em sua ignorância, ela pode chegar a pensar, será que alguém não criou tudo isso aqui? Eu não sei se ela chamaria isso de Deus, ou do que seja, provavelmente não, porque o conceito de Deus é algo que veio a surgir com muito tempo, isso é uma construção, né? Diante muito tempo de ignorância e análise daquilo que estava sendo observado, mas, claro, mediante a própria ignorância de seus observadores. Então, ele ia questionar, ele iria pensar, será que alguém criou isso aqui? Como é que tudo isso aqui veio a surgir? Eles iriam pensar isso.
Eu acho que é isso que o Clayton quis dizer. Eu fiquei pensando assim, é isso, Clayton? Acho que a minha imagem travou, mas vocês estão me ouvindo? Sim, a imagem está travada, mas podemos lhe ouvir. Tá. Mais ou menos isso, RC. A questão de nome, de entidade, essa criança não vai saber porque ela não teve ninguém para orientar, né? Mas uma pessoa meramente inteligente, não precisa ser nenhum gênio, ela vai de noite olhar para as estrelas, ela vai olhar para a lua, ela vai olhar para tudo e vai pensar como assim, como é que essas coisas surgiram. Ela vai pensar até como é que eu surgi, de onde eu vim, se ela não conheceu a mãe e o pai. Mas com relação a Deus, o que o professor falou também faz sentido. Mas o que eu quis dizer é a questão do ser justo e o ser injusto. Que isso aí já nasce com a gente, vamos dizer assim, quase que dentro do nosso DNA. A maioria de nós, mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de... Nesse caso eu discordo, porque eu discordo totalmente. O que eu estava falando é da observação. É que é tipo assim, Cláudio. Eu vou falar dois conceitos que são diferentes, que é o conceito de certo ou errado, bem e mal. São coisas diferentes. São duas coisas diferentes que têm dois lados cada um, tornando 4. Mas não são a mesma coisa. Às vezes a pessoa confunde isso. Porque a questão moral, que envolve certo e errado, bem e mal. Questão moral é uma coisa, mas envolve essas duas coisas. O que é certo e errado, isso aí pode ser muito subjetivo por causa do entendimento de cada civilização, de cada sociedade, por causa de uma questão cultural. Nem sempre o que eles definem como certo e errado é algo que eu também definiria como certo ou errado. Agora, o fato de ser bem e mal, que eu defino como bem e mal, certamente eles também definirão como bem e mal. O que é mal para mim, certamente será mal também para eles. Vamos tentar entender, explicar melhor o que eu estou falando. Parece um pouco confuso. Tipo, essa criança que está sozinha numa ilha, ela se corta, ela se fere, e aquele ferimento infecciona. Ela é racional. O que ela percebe? Aquilo ali é mal, né? Aquilo ali é ruim. Feriu, cortou, doeu. Tá inflamando, tá doendo, tá inchando. É mal. Aquilo ali é bom, é gostoso? Não. É ruim. Qualquer local, onde quer que essas pessoas estejam influenciadas por culturas, tenham religião, não tenham, seja como for, nessa situação eles vão entender que aquilo ali é ruim. Eles se feriram, cortaram e doeu. Agora, tipo, está com calor e vê uma água ali, toma um banho e se refresca. Onde quer que estejam, vão entender que isso é bom. Por quê? Causou uma sensação de prazer, causou uma sensação de bem-estar. Ninguém vai dizer que aquilo ali é ruim. O que é que vocês acham? O RC, eu vou responder e a Arne, né, fez uma afirmação que eu achei interessante. E a gente deve pensar, ela disse assim, mas eu acho que ela vai conseguir entender o que eu estou falando. A imaginação faz criar deuses, caso não tenha respostas. Olha, eu já concordo primeiro com o Clayton, né, o de óculos aqui, que está com a imagem travada, isso. Quando ele propõe o desenvolvimento, a gente vai chamar isso de antropologia evolutiva, do indivíduo ali, numa ilha, tendo ou não um contato direto. No caso da Erne, veja, Erne, Deus sempre será Deus, nesse caso, não será uma afirmação a priori. Coloca a mensagem dela aí, ó. A imaginação faz criar deuses, caso não tenha resposta. Significa, como que alguém pode criar algo para ser Deus se não houver uma afirmação a priori? Significa, tem que existir o conceito, senão ela não pode criar algo. O conceito sempre será a priori. Então, veja, no meu livro, que vocês já estão nas mãos, eu fiz um desafio a qualquer teólogo, apologeta, historiador, arqueólogo, biblista, cientista, biólogo, dizendo, se a ciência quer mostrar que não existe Deus, ela já mostrou. Já que, como? Pegue uma criança, após o seu nascimento,
a isole de todo o convívio social, de fato, todo. Dê a ela somente linguagem, para ela saber definir o que é comida, bebida, fisionomicamente, mas não passe absolutamente nada sobre ela. Vai acontecer o que esse rapaz falou aí, ô senhora. Olha, ela vai criar uma imaginação de onde eu vim, para onde eu vim. Isso tudo é comum, porque nós somos ente. Mas ela nunca criará a ideia de um Deus, porque ela não concebeu, não há um a priori sobre Deus. Então, veja, Deus é resultado justamente de um momento na história da humanidade como uma afirmação a priori evidente, criada por grupos determinados de uma religião. Por isso, agora eu estou com um cara pica das galáxias que também entende, você vai ter os correntistas da história dos mitos e das religiões, como Émile Durkheim, o Nietzsche. Você pega o Émile Durkheim, ele trabalha a evolução no aspecto sociológico. Você pega o Nietzsche, ele vai quase dialogar com Freud e um pouco de Epicuro, quando ele vai falar da ideia de Deus de forma naturalística, que os homens, em resposta do porquês, que é aí, concordo com o rapaz que estava na live falou, né? O porquê, de onde eu vim, para onde eu vim, por que tempestade? Mas veja, ainda assim, ele terá que ter uma ideia a priori. E aí, se eu disser que existe um conceito a priori da existência de um Deus de fato, eu não estou fazendo ciência e mais, eu estou afirmando que o homem tem uma consciência e uma moral transcendental. Não tem. Por isso é que eu disse que essa galerinha que apareceu aí defendendo moral transcendental, se ficar de frente comigo, vai levar um pau. Porque não tem. Se o homem tivesse, o ser humano tivesse, se o homem tivesse, Glaucio, uma moral transcendental e um conceito a priori sobre Deus, isso deveria ser justamente no ato da sua existência. Ou seja, sim, o filhinho do Glaucio nasceu, o Glaucio simplesmente vai pegá-lo, vai isolá-lo de toda uma cultura, de toda uma tradição, de toda uma sociedade, vai dar para ele alimento, como é um ser humano, justnaturalismo, né? Ele tem direito à vida, vai tratá-lo. Porém, o Glaucio simplesmente não deu a ele toda uma culturidade, toda uma ideia de Deus. Está feito o desafio para qualquer teólogo do mundo dizer para mim que ele vai constituir uma ideia de Deus. Está feito, está aqui. Eu concordo com você plenamente, professor. Eu falei assim, concordo com o Clayton, que ele falou a questão que eles iriam questionar sua própria existência, questionar qualquer coisa, mas ter o conceito de Deus em si realmente não tem como, porque isso aí é construído, como eu falei anteriormente, né, há um longo período dentro da sociedade. Professor IRC, o próprio Deus, se ele existisse, para ele saber que ele é um Deus, ele tinha que ter essa concepção de Deus. Até mesmo isso. Até mesmo.